que você simplesmente não desaparece? Minha enteada gritou durante uma discussão. Sua mãe se juntou a ela. Seríamos todos melhores sem você. Eu não disse uma palavra. Apenas arrumei minhas malas. Esta manhã, meu telefone disparou com 13 chamadas perdidas. O silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras. Quando ouvi aquelas frases, percebi que não havia mais nada a dizer. Só peguei minhas coisas e fui embora. Mas agora, depois de tantas chamadas perdidas, me pergunto, será que finalmente perceberam o que fizeram? Algo parecia estranho no momento em que entrei na nossa sala de estar. A casa estava incomumente silenciosa, mas não era só isso. Meus olhos percorreram o cômodo, tentando identificar o que estava errado. Então, percebi, todas as nossas fotos de família pareciam diferentes. Aproximei-me da grande moldura acima da lareira, aquela da nossa viagem para Yellowstone no último verão. A foto ainda estava lá, mas eu não. Cada imagem me havia sido cuidadosamente removida, deixando lacunas estranhas em momentos familiares dos últimos 3 anos. Fiquei parado ali, com a xícara de café esfriando em minha mão, quando ouvi a porta do quarto de Stella se fechar suavemente no andar de cima. Os passos da minha enteada hesitaram no topo da escada. Ela obviamente percebeu que eu estava acordado. Depois de um momento, continuou descendo, com o celular na mão, evitando contato visual enquanto ia para a cozinha. Bom dia, disse eu, mantendo minha voz neutra. O silêncio que se seguiu era carregado de intenção. 3 anos. Esse foi o tempo que passei na vida de Stella. 3 anos construindo confiança cuidadosamente, noites de filmes, ajuda com a lição de casa, tentando estar presente sem pressionar demais. Agora, aos 16 anos, ela começou a se afastar. Eu esperava uma rebeldia adolescente típica, mas isso parecia diferente. Começou na semana passada, quando me ofereci para ajudá-la com seu projeto de química. Ela estava tendo dificuldades com a matéria e eu pensei. Bem, não importa o que eu pensei. Sua resposta foi como um tapa. Para de fingir que se importa com minhas notas. Você não é meu pai de verdade. Já tinha ouvido variações disso antes, mas algo no tom dela era novo, afiado, deliberado. Débora, minha esposa, estava na cozinha e provavelmente ouviu, mas não disse nada. Aquele silêncio parecia uma escolha de lado. A tensão cresceu ao longo da semana. Pequenas coisas, louça deixada na pia com olhares significativos, portas fechadas um pouco mais forte do que o necessário, conversas que terminavam quando eu entrava na sala. Débora também ficou distante, desviando quando tentei conversar sobre o que estava acontecendo. Ela só está sendo adolescente, Thomas. Não faça disso um drama. Mas, na noite passada, tudo explodiu. Stella estava mexendo no celular durante o jantar, o que ia contra as nossas regras. Quando a lembrei gentilmente disso, ela jogou o telefone na mesa. Meu Deus, por que você sempre tem que controlar tudo o que eu faço? Por que você não me deixa em paz? Stella, comecei, eu só estou tentando. Tentar o quê? Fingir que é meu pai? Eu já tenho um. Ela se levantou, arrastando a cadeira no chão. Por que você simplesmente não desaparece? Ninguém te pediu para tentar tanto. É patético. Olhei para Débora, esperando. Não sei bem o que. Apoio? Mediação? Em vez disso, ela pousou o garfo e disse, em um tom quieto. Talvez todos nós estivéssemos melhores sem você. As palavras pairaram no ar como fumaça. 3 anos de memórias passaram pela minha mente. O dia em que Stella riu pela primeira vez de uma das minhas piadas de pai, a noite em que me ligou chorando porque seu primeiro namorado terminou com ela, o sorriso orgulhoso de Débora quando Stella pediu que eu, e não sua mãe, a ajudasse a escolher seu vestido de formatura. Levantei-me lentamente, deixando metade do jantar no prato. Ok, disse simplesmente. Ok o quê? Stella desafiou, mas havia algo em seus olhos. Incerteza, talvez. Se é assim que vocês se sentem. Ok. Subi para o nosso quarto e peguei minha velha mala. Eu podia ouvi-las sussurrando lá embaixo,
mas ninguém subiu enquanto eu arrumava roupas para alguns dias. Percebi que minhas mãos não tremiam. Eu me senti estranhamente calmo. Quando desci, Stella já tinha sumido, provavelmente em seu quarto. Deborah estava na porta da cozinha de braços cruzados. Então você só vai embora? Essa é sua solução? Vocês disseram que estariam melhores sem mim. Respondi, verificando se estava com as chaves e a carteira. Estou respeitando isso. Isso não é, ela parou. Orgulho, raiva ou outra coisa impediram de continuar. Peguei minha mala. Vou ficar na casa do Ryan. Vou pensar em algo mais permanente depois. Parei na porta. Quando Stella disse aquilo, doeu. Mas ouvir você concordar. Isso quebrou algo, Deborah. Dirigi até a casa do Ryan em silêncio. Ele me olhou uma vez e arrumou o quarto de hóspede sem fazer perguntas. Esse é o tipo de amigo que ele é. Desliguei o telefone e tomei um comprimido para dormir do kit de emergência na minha mala de viagem. Esta manhã, acordei com a luz do sol atravessando cortinas desconhecidas. Quando finalmente liguei o celular, ele explodiu com notificações, 13 chamadas perdidas. 8 de Deborah. 3 de Stella. 2 de Kim, minha irmã. 27 mensagens de texto. 4 mensagens de voz. Ainda não as ouvi. Estou sentado aqui, no quarto de hóspedes do Ryan, observando o trânsito da manhã lá fora, pensando naqueles espaços vazios nas nossas fotos de família. Talvez eles sempre estivessem lá, e eu só não quisesse enxergar. Meu celular vibra novamente. É Stella. Depois de tudo o que aconteceu, me pego olhando para o nome dela na tela, me perguntando o que pode ser tão urgente agora. Mas eu ainda não estou pronto. Às vezes, o mais difícil não é ir embora. É saber se você deveria voltar. Atualização 1. Primeiro, obrigado a todos pelos comentários de apoio no meu último post. Eu não esperava uma resposta tão avassaladora. Para responder às perguntas mais comuns, sim, eu li as mensagens. Não, ainda não respondi a nenhuma delas. E sim, ainda estou na casa do Ryan. Esta manhã começou como as outras, eu fingindo me concentrar no trabalho enquanto, na verdade, ficava olhando para o meu celular, me perguntando se deveria quebrar o silêncio. Então, Ryan soltou uma bomba durante o café da manhã. Miles está de volta na cidade, ele disse, deslizando o celular pela mesa. No Facebook, havia uma foto do pai biológico de Stella marcado em um restaurante local. 2 semanas atrás. O mesmo Miles que não paga pensão há 3 anos. O mesmo Miles que perdeu os últimos 4 aniversários de Stella. De repente, o timing de tudo fez sentido. Rolei meus textos novamente. As mensagens de Deborah haviam evoluído de raivosas, muito maduro da sua parte, Thomas, fugir em vez de conversar, para preocupadas, por favor, só nos deixe saber que você está bem, e, depois, para algo mais complexo. A última dizia, tem algo que você precisa saber. É sobre Stella. Por favor, me ligue. Kim apareceu na hora do almoço, armada com café e aquele olhar de quem está prestes a se meter na minha vida. Você está um caco, ela anunciou, jogando-se no sofá de Ryan. Obrigado. Sempre bom ver você também, mana. Ela não sorriu. Encontrei Stella no shopping ontem. Isso chamou minha atenção. Como ela está? Tomando café com Miles. Ela não me viu. Kim me observava atentamente. Ela parecia esperançosa. Sabe aquele olhar que ela tem quando está tentando não se empolgar demais com algo? Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. O mesmo olhar que Stella teve quando foi aceita naquele programa de verão no ano passado, como se estivesse com medo de acreditar que algo bom estava realmente acontecendo. Você sabia que ele tem mandado mensagens para ela há meses? Kim continuou. Prometendo que dessa vez vai fazer tudo certo. Meu estômago revirou. Abri o Instagram de Stella, algo que raramente fazia. Seu último post era uma foto dela com Miles, legendada, tempo de verdade com a família. Os comentários estavam cheios de emojis de coração de amigos que não conheciam a história toda.
Ryan, que estava ouvindo em silêncio, finalmente falou. Lembra da última vez que ele apareceu, quando Stella tinha 13 anos? Eu lembrava. Miles chegou cheio de promessas, durou 2 semanas e sumiu de novo. Stella ficou dias sem sair da cama depois disso. Deborah e eu passamos meses reconstruindo sua confiança, convencendo-a de que ela era suficiente, de que merecia algo melhor. Como se fosse um sinal, meu celular acendeu com uma mensagem de Deborah. Ele está pedindo para ela ir morar com ele. Ela está realmente considerando. Por favor, Thomas, eu sei que você está com raiva de mim, mas ela precisa de você. Comecei a digitar várias respostas e apaguei todas. O que eu poderia dizer? Desculpe, você me mandou desaparecer, mas agora precisa que eu reapareça? Toda a situação parecia uma piada cruel. Então veio outra notificação. Um novo story de Stella, uma foto de panfletos de universidades espalhados pela cama, com a legenda: grandes mudanças estão vindo. Às vezes, você precisa escolher seu verdadeiro caminho. Essas foram exatamente as palavras de Miles 3 anos atrás, pouco antes de se mudar para o outro lado do país em busca do verdadeiro caminho e parar de atender às ligações de Stella. Kim percebeu algo na minha expressão. No que você está pensando? Estou pensando no dia em que me casei com Deborah, eu disse devagar. Lembra o que Stella disse no discurso? Que, às vezes, a família encontra você quando você não está procurando por ela. E agora? Agora ela está postando sobre família de verdade e caminho verdadeiro enquanto Miles finge ser o pai do ano. Ele a convenceu. Antes que eu pudesse continuar, meu telefone tocou, era um número desconhecido. Thomas, aqui é a senhorita Anderson, do colégio Riverside. Sei que isso é incomum, mas preciso conversar com você sobre algumas mudanças preocupantes nos planos acadêmicos e no comportamento recente de Stella. Você poderia vir até a escola amanhã de manhã? Concordei com a reunião, minha mente estava girando. Stella sempre manteve notas impecáveis desde o primeiro ano, determinada a entrar em uma boa universidade. O que poderia ter mudado? Depois que desliguei, Kim e Raya me encaravam. Então, Kim perguntou. Então, acho que é hora de parar de ficar em silêncio. Peguei meu celular e finalmente abri o correio de voz de Stella. Sua voz estava pequena, diferente de sua confiança habitual. Eu sei que você provavelmente me odeia agora, e eu entendo. Mas eu preciso te contar algo sobre por que eu disse aquelas coisas. Por favor, me liga. Havia algo no tom dela que me lembrou da garotinha de 13 anos que costumava checar a caixa de correio todos os dias, esperando por uma carta que nunca chegou. O número da escola ainda estava na tela. Ao lado, uma notificação de uma mensagem de Miles no chat de grupo da família, do qual eu ainda fazia parte. Grandes notícias! Anúncio especial no jantar de amanhã à noite. Tenho uma forte sensação do que será esse anúncio. E não vou deixar a história se repetir. Atualização 2. Passei a última hora tentando descobrir como escrever essa atualização. A reunião com a senhorita Anderson revelou coisas que eu nunca esperava, e os eventos que se seguiram, bem, deixa eu começar do início. Cheguei cedo ao colégio Riverside e observei os alunos correndo para a primeira aula. Alguns colegas da Stella me reconheceram, seus olhares rápidos e sussurros deixando claro que os rumores já estavam circulando sobre minha ausência. A senhorita Anderson não perdeu tempo quando me sentei. Stella enviou a papelada para se retirar das aulas de nível avançado ontem, disse ela, deslizando um formulário sobre a mesa. Ela também está saindo do clube de francês e do conselho estudantil. Quando perguntei o motivo, ela respondeu. Ela vai se transferir para outra escola no próximo semestre. Meu peito apertou. Esses eram os programas pelos quais Stella havia lutado para entrar, as atividades extracurriculares nas quais ela apostava para seu ingresso na faculdade. Tem mais, continuou a senhorita Anderson. Semana passada, ela me pediu para enviar seus históricos escolares para 3 escolas diferentes. Todas na Califórnia. Ela fez uma pausa, me observando atentamente. A mesma cidade onde Miles comprou um imóvel recentemente.
Foi quando as peças começaram a se encaixar. Peguei meu celular e mostrei a ela a mensagem da grande novidade de Miles. Deixe eu adivinhar, ele vai abrir um novo negócio por lá? Ela balançou a cabeça. Stella mencionou algo sobre uma startup. Disse que o pai precisa de investidores da família para colocar tudo em funcionamento. O sentimento familiar de enjoo voltou, o mesmo que tive 3 anos atrás, quando Miles convenceu Deborah a lhe emprestar dinheiro para um suposto negócio imperdível. Dinheiro que nunca vimos de volta. Saí da escola e dirigi direto para nossa casa. O carro de Deborah estava na garagem. Pela janela, vi que ela andava de um lado para o outro na cozinha, com o telefone no ouvido. Quando me viu, correu para abrir a porta antes mesmo que eu pudesse bater. Ele pediu dinheiro a ela, disse ela de imediato. O fundo universitário dela. Ele encheu a cabeça dela de promessas sobre essa startup de tecnologia, dizendo que, se ela investir agora, ganhará o suficiente para pagar qualquer faculdade que quiser. Onde ela está? Tomando café com Miles, de novo. A voz de Deborah falhou. Tentei dizer a ela que é um golpe, mas ela me acusou de estar com inveja porque ele finalmente está assumindo seu papel. Disse que, pelo menos, ele acredita nos sonhos dela. Sentei-me no balcão da cozinha, o mesmo lugar onde tudo desmoronou uma semana atrás. Por que não me contou que ele estava de volta? Tentei resolver sozinha. Achei que, se os mantivesse afastados, ela balançou a cabeça. Então você e Stella brigaram, ela disse aquelas coisas, e eu simplesmente entrei em pânico. Fiquei do lado dela porque tive medo de que, se não o fizesse, ela o escolhesse completamente. Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu. Stella entrou e parou ao me ver. Ela estava diferente. A maquiagem feita com cuidado, usando um casaco caro que Miles deve ter comprado para ela. Mas seus olhos estavam vermelhos. O que você está fazendo aqui? Perguntei, mas sem o tom de costume. Largando suas aulas de nível avançado? Mantive minha voz gentil. O que aconteceu com seus planos para Stanford? Planos mudam, ela murmurou, sem me encarar. Papai disse. Miles disse, corrigi suavemente. Algo passou por seu rosto. Ele tem conexões lá. A startup é garantida. Como a concessionária de carros clássicos era garantida. Ou a franquia de food trucks. Peguei meu laptop e abri os documentos que passei a manhã reunindo. Fiz uma pesquisa. Quer ver a situação atual do registro da empresa de Miles? Ou o relatório de crédito dele? Ou talvez os 3 processos judiciais em andamento contra sua última oportunidade de investimento garantido. As mãos de Stella tremeram ao pegar o laptop. A cada clique, a fachada cuidadosa dela se rachava um pouco mais. Quando chegou ao processo movido pela avó da ex-enteada de Miles, tentando recuperar o fundo universitário que ele pegou emprestado, a primeira lágrima caiu. Ele disse que mudou. Que queria compensar o tempo perdido. Que poderíamos ser uma família de verdade se... Ela olhou para mim, de repente. Ele disse que eu precisava provar que estava escolhendo ele. Que você era o motivo pelo qual ele ficou longe, porque tomou o lugar dele. Ah, querida, Deborah se aproximou, mas Stella recuou. Eu sabia, sussurrou. Lá no fundo, acho que sempre soube. Mas eu queria tanto acreditar. Seu telefone vibrou. Outro texto de Miles. Ela olhou para a tela por um longo momento, depois desligou o celular completamente. Preciso ir, disse abruptamente, indo para as escadas. Só, preciso pensar. Deixamos ela ir. Às vezes, dar espaço é o maior gesto de carinho que se pode oferecer. As horas passaram. Deborah e eu conversamos de verdade, pela primeira vez em semanas. Sobre medos e erros. Sobre Stella e Miles. Sobre nós. Já era quase meia-noite quando eu estava me preparando para voltar para a casa do Ryan. Meu celular acendeu com uma mensagem de Stella. Eu estraguei tudo. Tudo está uma bagunça. Podemos conversar? Quero dizer, conversar de verdade.
Não sobre Miles ou dinheiro ou qualquer outra coisa. Só, lembra quando costumávamos tomar sorvete depois das minhas aulas de dança, e você me deixava desabafar sobre os dramas da escola? Podemos fazer isso? Sei que não mereço, mas... Estou digitando essa mensagem do carro, estacionado em frente à sorveteria onde sempre íamos. Tecnicamente, já fechou, mas o dono nos conhece. Viemos aqui por 3 anos. Ele está ficando aberto até mais tarde, só para nós. Stella está no carro da mãe. Ela está sentada lá, provavelmente reunindo coragem para entrar. Assim como eu. Às vezes, as conversas mais difíceis começam com os menores gestos. Ou, nesse caso, com sorvete de menta com gotas de chocolate à meia-noite. Atualização 3. Aquela noite na sorveteria mudou tudo. Stella falou por horas sobre a manipulação de Miles, seus medos, sua culpa. Mas foi um comentário que ela fez de passagem que chamou minha atenção. Miles vinha pedindo para ela convencer os pais de seus amigos a investirem na startup dele também. Algo se encaixou. Eu me lembrei dos processos que encontrei, do padrão de atingir famílias por meio dos filhos. A raiva que eu estava reprimindo finalmente ganhou um propósito. Você sabe, eu disse com cuidado, que o que ele está fazendo não é só errado moralmente. É ilegal. Stella ergueu os olhos do sorvete derretendo. O que você quer dizer? Expliquei sobre fraude de valores mobiliários e esquemas de investimento não autorizados. Seus olhos se arregalaram quando ela pegou o celular e me mostrou os grupos de mensagens onde Miles pedia dinheiro diretamente para menores de idade. Naquela noite, depois de deixar Stella em casa, fiz algumas ligações. Kim tem um amigo na Comissão de Valores Mobiliários. Ryan conhece alguém na promotoria. De manhã, eu já tinha um plano. Miles não viu nada disso chegando. Ele estava muito focado em seu grande jantar de anúncio, onde planejava convencer Stella a assinar a transferência do fundo universitário dela. Ele até convidou alguns pais de seus amigos, mais alvos em potencial. O jantar foi em um restaurante caro. Miles estava em seu elemento, falando sobre conexões no Vale do Silício e retornos garantidos. Esperei até as entradas chegarem antes de me levantar. Antes de continuarmos. Eu disse, tem algumas pessoas que gostariam de se juntar a nós. No mesmo instante, 2 agentes federais e um investigador estadual entraram. O rosto de Miles passou de confiante para confuso e depois para aterrorizado em segundos. Descobriram que ele não estava operando apenas um golpe. Ele tinha 7 esquemas fraudulentos diferentes em 3 estados. Cada vez que ele se reconectava com Stella ao longo dos anos, estava preparando novas vítimas. A concessionária de carros clássicos que custou as economias de Débora. Parte de um esquema maior. A franquia de food trucks? Mesma coisa. Mas aqui está a parte bonita. Dessa vez, ele foi descuidado. Documentou tudo em mensagens e e-mails para Stella, achando que ela nunca se voltaria contra ele. Quando ela encaminhou essas provas para os investigadores, o destino dele foi selado. Os pais no jantar? Eles estavam usando escutas. Cada promessa, cada mentira, cada proposta de investimento ilegal foi gravada. Miles tentou fugir, chegou a derrubar um garçom e correr para a porta. Deu 3 passos antes de a segurança detê-lo. Enquanto o levavam embora, ele olhou para Stella com aquela expressão de cachorrinho abandonado que tantas vezes a enganou. Querida, isso é um mal-entendido. Diga a eles que sou seu pai. Stella se levantou, com os ombros retos. Meu pai está bem aqui. Disse, segurando minha mão. E ele acabou de assistir você receber exatamente o que merece. O que veio depois foi intenso, cobertura da mídia, depoimentos das vítimas, mais famílias aparecendo. Os investigadores encontraram mais de 2,3 milhões de dólares em fundos roubados. Miles está encarando de 15 a 20 anos de prisão. Sua startup? Não passava de um site e algumas fotos roubadas de um escritório real de tecnologia. Mas a verdadeira vitória não foi ver Miles ser preso. Foram os pequenos momentos depois disso. Stella colocou todas as fotos com Miles em uma caixa e a doou para a promotoria. Provas.
Disse, com um sorrisinho que lembrava a antiga Stella. Ela se reescreveu nas aulas avançadas. A escola foi compreensiva, dadas as circunstâncias. Os pais dos amigos dela, em vez de ficarem com raiva, se apoiaram. Algo bom nasceu de algo horrível. Ontem à noite, Stella me pediu ajuda com sua redação de admissão para a faculdade. Tem uma história bem única agora, disse. Quantas pessoas podem escrever sobre derrubar o império fraudulento do próprio pai biológico? Débora e eu estamos fazendo terapia. A confiança a ser reconstruída, feridas a serem curadas. Mas vê-la colocar minhas fotos de volta no álbum da família, alinhando cada uma com cuidado, isso disse mais do que qualquer palavra poderia. Hoje de manhã, Stella desceu cedo para o café da manhã. Trazia um envelope. Encontrei isso no meu quarto. Disse, deslizando o envelope pela mesa. Miles me pediu para enviar na semana passada. São papéis de investimento da startup dele. Pensei que você talvez quisesse adicioná-los ao arquivo de provas. Olhei para o envelope, depois para ela. Quer entregá-los juntos para os investigadores? Ela sorriu. Aquele sorriso real, desprotegido, que eu tanto sentia falta. Podemos tomar sorvete depois? Algumas pessoas podem dizer que a vingança foi dura demais. Que família é família, não importa o que aconteça. Mas família de verdade não tenta roubar seu futuro. Família de verdade protege você. Mesmo que isso signifique protegê-lo de outro membro da família. A sentença de Miles será no próximo mês. Stella está planejando ler uma declaração de impacto. Ela tem trabalhado nela por semanas, revisando cada palavra com cuidado. Ontem, me pediu para dar uma olhada. Preciso de um bom final, disse. Algo que mostre que não sou só uma vítima dele. Acho que ela já encontrou esse final. Está no jeito como mantém a cabeça erguida agora. No jeito como está ajudando outros jovens a identificar golpes semelhantes. Nos folhetos de faculdades espalhados sobre sua mesa, seu verdadeiro caminho, não aquele que Miles tentou vender para ela. Às vezes, seguir em frente significa garantir que o passado não possa machucar mais ninguém. E às vezes, a melhor vingança não é só ver alguém enfrentar as consequências. É prosperar apesar delas. Hoje à noite, teremos um jantar em família. Só nós três. Stella está fazendo seu famoso molho de macarrão, aquele que aprendeu vendo vídeos de culinária comigo na pandemia. Coisas normais. Simples. Maravilhosas. O tipo de coisa sobre a qual Miles terá muito tempo para pensar, da cela dele. Comentário, observador do Reddit. O silêncio dele foi mais forte que qualquer discussão. Às vezes, sair sem responder é a forma mais poderosa de mostrar o quanto te feriram. E quando o arrependimento chega, já é tarde demais. E você, teria voltado depois das 13 chamadas perdidas? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Todos os dias tem histórias cheias de emoção, reviravoltas e reflexões como essa. Nos vemos na próxima!